Grande parte dos roubos e furtos ocorrem daqueles bandidos oportunistas. Então, a hora que você põe um cara, um segurança, um vigilante ou um porteiro lá na porta, você já inibe grande parte das ações, né? Quando você faz as coisas certas, em termos de segurança, essa que é a beleza de tudo isso. Você pode comunicar o que você está fazendo, porque o bandido ele estuda e sabe de tudo. Então, quando ele sabe as suas falhas, ele vai saber por onde entrar. E quando você faz as adequações corretas, você pode contar para ele. E esse é um exemplo. Ele mostrar, ver que tem segurança, alguém que está olhando, é algo que vai inibir ele. Esse é o suficiente? Não, tem muitos outros pontos. Mas esse é só um exemplo de que, de novo, quando a gente faz as coisas certas, a gente brinca, pode até publicar no jornal como funciona a sua segurança. Ele vai preferir ir para outro lugar. Mas a gente está passando um momento muito ruim, né, de furtos e roubos em condomínios. Ontem a gente estava lá na OAB, com o Dr. Vinícius do DEI, que é a doutora Raquel Galinatti, falando das invasões, violência doméstica. Assim, é impressionante como de tempos em tempos existe uma migração dos meliantes para os condomínios. Eu queria ouvir de você algumas dicas que quem está nos ouvindo, assistindo, podem implementar, independente da empresa que está prestando serviço. E depois queria falar com você de uma solução que eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã da Co-Security, assim, acho que eu não posso falar, se tiver Co-Security não entra, mas assim, cara, assim, o que inibe e o que auxilia na imagem, até a própria polícia requisita as imagens, porque assim, é algo que é imagem de qualidade. Os prédios, você entra num prédio que teve um sinistro ou uma invasão, daí você pede as câmeras, ainda tem câmera analógica, ainda o cara deixa a câmera, o bandido vai, tira as imagens, enfim, daí, tá nas nuvens? Não, não tá, ninguém se preocupa, só vai se preocupar depois que furta. Bom, são vários assuntos aqui, vamos tentar destrinchar aqui, né? Primeiro você falou bastante na migração da violência, então é interessante que obviamente que todo mundo entende de segurança, assim como todo mundo entende da medicina. E de futebol, né? também, de futebol, né? E aí vai, mas quem estuda entende que tem algumas questões técnicas, tem conceitos que você tem que aplicar. Às vezes pode até ser que o bom senso ele faça sentido e dê certo, mas a gente realmente estuda e a migração da violência é um dos pontos. O bandido de tempos em tempos, de fato, ele vai migrando a área de atuação e de acordo com o que está mais fácil, um lucro-benefício, ou risco-benefício para ele. Então, falando em condomínios, por exemplo, no passado, isso não quer dizer que não aconteça mais, mas no passado eles preferiam invadir um condomínio, render em 100% dos casos as guaritas, deixar o resto da quadrilha entrar, fortemente armados, e que os moradores que entravam e saíam eram rendidos e invadiam os apartamentos. Eram uns arrastões. E isso parou um pouco, Isso né? parou um pouco. Então, esse é um exemplo que vem acontecendo de 2005 a 2012, 2013. Ainda acontece, mas parou. Parou porque os prédios se prepararam para isso e eles entenderam também que, de novo, o risco, o benefício não são tão atraentes, mas acontece, em menor escala e acontece. E aí eles migraram, eles preferem, puxa, a gente consegue invadir os apartamentos. Sem chamar atenção. Sem chamar tanta atenção, mas talvez em vez de render a portaria e fazer aquela coisa escandalosa, vou chamar assim, vamos invadir apartamentos vazios. Né? E chega ao ponto deles baterem lá na porta, se alguém responde, eles vão embora. Senão e aí eles não querem o confronto, né? Exato. Então, inclusive menores de idade, que chegam lá fantasiados com roupa de escola, e aí invadem apartamentos vazios. Então, você vê claramente a migração da violência. A mesma coisa acontece na violência urbana que você citou. Então, antes era o sequestro, a extorsão mediante sequestro. Então, você sequestrava uma pessoa e exigia o resgate. Ainda acontece, mas muito menos do que aconteceria lá entre 95 ou na década de 90, onde ele sequestrava uma pessoa, ficava com ele um mês para exigir e no final dos contos recebiam 5% do valor pedido. Né? E aí eles perceberam, puxa, eu ficar um mês com a pessoa, receber 5% do valor e ter esse risco, ainda mais que foi criada a divisão de sequestro que resolvia 80% dos casos, é muito risco. Aí começou o sequestro relâmpagos que é muito melhor, muito mais fácil, e aí a gente, de novo, a migração da violência para onde a gente está hoje, que é um ponto que você citou da Co-Security, que a violência urbana como um todo é muito mais fácil e rápido eu roubar um celular de alguém que está desavisado na rua, vale R$500, um celular que vale 5 mil talvez, R$500, eu pego 5, R$2.500, só trabalho 5 dias na semana, é 12.500, vezes 4 é 50 mil, dá quase vontade de qualquer um, dinheiro fácil, dinheiro importante e grande, né? Então essa solução, né, da Co-Security, ela vira justamente para essa questão.